Olá, meus irmãos, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo da hora que você está assistindo. Pessoal, hoje, sexta-feira, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, fazer nosso estudo semanal, né, do Livro dos Espíritos, tá? Então, eu separei aí mais 3 perguntas para que a gente possa estudar, para que possa clarear nossa mente, clarear nosso espírito. Aí as perguntas que eu separei hoje falam sobre missões. Pessoal, nós sabemos que todos nós temos nossas missões aqui na Terra como encarnados, não é verdade? Mas as pessoas às vezes se preocupam demais, assim, qual será a minha missão? Será que eu estou cumprindo minha missão? Será que eu não estou? Eu não estou dizendo que não é para a gente prestar atenção. É sim para a gente prestar atenção, né? Para a gente procurar fazer aquilo que a gente veio fazer. E como é que a gente vai saber? Sentindo. A gente vai sentir. Se a gente está fazendo determinada coisa, vai tomar determinada atitude, você sente no fundo do seu coração, você sente no seu íntimo que aquela atitude é a atitude correta, vá em frente. Desde que, logicamente, não prejudique a ninguém e não prejudique a você mesmo. Mas, tirando isso, se você sabe, se você sente que aquela atitude é a correta, vá. Tá? Vá. Então, isso é uma coisa que você vai sentir. Isso aí é observação, é reforma íntima. Tá bom? E uma coisa que nunca vai falhar: sempre faça tudo com muito amor. Com muito amor. Observando os 2 maiores mandamentos do nosso Pai. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você estiver observando esses 2 mandamentos, você fatalmente vai cumprir a sua missão. Tá? Então, nada de se preocupar em demasia. Nada de se preocupar em demasia. Nada de ficar perdendo a cabeça, perdendo noite de sono por conta das missões. Porque minha missão não sei o que. Cada um segundo as suas obras. Então vamos trabalhar, vamos tentar, né, nos educar, fazer a reforma íntima e trabalhar para o aperfeiçoamento, o nosso aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento da nossa sociedade. E com certeza nós iremos cumprir a nossa missão, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nas 3 perguntas que falam exatamente sobre esse tema, que é a missão, tá? Vamos lá. Pessoal, pergunta 578. Poderá o espírito, por sua própria culpa, falir na sua missão? É uma coisa que nos preocupa bastante. Poxa, será que eu vou falir? Será que eu estou falindo na minha missão, na minha encarnação? A resposta dos espíritos: sim, se não for um espírito superior, ou seja, qualquer um de nós pode falir, inclusive aqueles espíritos que já estão bastante adiantados aí buscando a iluminação, também podem falir. Tem um exemplo claro aí do João de Deus. Ele todo mundo conhece o João de Deus, que era aquele médium, um médium curador, né? E acabou se deixando levar pelas tentações, acabou se deixando levar pelas coisas aí do mundo, não é verdade? Então, pode-se considerar assim, sem medo de julgar, sem medo, né, que ele faliu assim, na sua missão. Então, a gente pode perceber que qualquer um pode falir. É por isso que é muito importante você manter a vigilância, você manter a serenidade, você estar sempre conectado com Deus. É o que Jesus falou: orai e vigiai. Orai e vigiai, porque qualquer um pode cair. Se cair, levanta, seja nessa vida, seja em outro. Logicamente vai ter que responder pelos erros e pela falência da encarnação, mas outras oportunidades virão, tá certo? Importantíssimo, para não falir, manter oração e vigilância em dia, observando
os 2 mandamentos que a gente comentou aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Certo? Oração e vigilância para não falir. Qualquer um pode falir, tá? Não tem ninguém acima do crivo aí da falência na encarnação, tá? Só nosso Senhor Jesus Cristo que veio aqui que realmente era infalível, tá? Pergunta 579. Pois, se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Então, a pergunta justa, como é que Deus confia missões importantes a espíritos falíveis, espíritos que podem falir nessa missão importante? Olha a resposta dos espíritos. Não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. O que é que os Espíritos estão falando? As missões importantíssimas para a humanidade, Deus não vai confiar a espíritos que vão ou podem abandoná-las no meio das obras. Por exemplo, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma missão que não tinha como um espírito que não fosse o de Jesus viesse, porque seria um espírito falível, e é um tipo de missão dada a um espírito que não se pode falir, que é a missão de iluminação da humanidade. Acho que é a missão mais importante, né, de um espírito que encarnou na Terra foi a de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus confia a alguém que não vai falir, no caso de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as outras missões podem ser importantes? Podem. Mas se esses espíritos que estão executando essas missões vierem a falir, vai ter remédio lá na frente. A de nosso Senhor Jesus Cristo não. Era o exemplo que todos nós deveríamos seguir. Era o Messias prometido. Então, não poderia haver falha. Então, é um espírito que era infalível, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros são falíveis, mas se vierem a falir por essas execuções dessas missões, lá na frente há de se remediar. Tá? Só ajeitar aqui. Pronto. Então ficou claro isso aí? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Certo? E outra coisa, Deus sabe de tudo, inclusive do futuro, coisa que a gente não sabe. A gente não sabe. Então, a falha momentânea de agora, tal missão falhou, tal espírito falhou nessa missão, lá na frente vai ter um porquê, lá na frente vai ter um remédio. Então, são situações que a gente não consegue ver ainda na nossa visão limitada, mas que Deus Pai sabe de todas as coisas, a tudo sabe, tudo vê. Então, tem um porquê, tá certo? E a pergunta 580, pessoal. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas a de outros que o faz por provações? Resumindo, o espírito que encarna para cumprir uma missão, tá? Para cumprir determinada situação, por missão, ele vai sentir a mesma coisa que um espírito que encarna para cumprir uma situação semelhante por expiação? Não, não é a mesma coisa. Olha a resposta dos espíritos. Não, porque traz a experiência adquirida. Então, o espírito que encarna para cumprir uma situação ali por missão, ele vai executar aquela situação de bom grado, com ternura. Tá? E o espírito que vai executar aquela missão, aquela situação, por provação, ao invés de missão,
ele corre grande risco de se revoltar, ele corre grande risco de se voltar contra aquela situação, tá? Então, são coisas diferentes. Tudo que a gente passa na vida, pessoal, o importante, como eu falei, é sempre ter amor no coração, independente se é missão, independente se é expiação, independente se é prova. O importante é ter o amor no coração para passar por todas as situações. Não interessa o que seja, se é prova, se é expiação, se é missão, porque se a gente passar por elas com amor, com serenidade, com fé em Deus, nós vamos cumprir bem. Nós vamos fazer o que Deus espera de nós, sendo missão, prova ou expiação. Tá bom? Então, meus irmãos, esse foi o estudo desta semana do Livro dos Espíritos. Tá? Segunda-feira a gente se reencontra com o Evangelho segundo o Espiritismo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí abaixo nos comentários. Muito obrigado e que Deus seja louvado.